temos liberdade para estar juntos e sentir a presença dele, tá bom? Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um dos temas, né, que vocês sugeriram. Principalmente vocês, John. Já está filmando aí, Val? Já. Para gravar, beleza? Tá gravando. Então, vamos lá. E eu estava fazendo uma limpa, né? Para deixar direitinho, porque nós vamos selecionar também o próximo tema. E só faltam 20. João escolheu. Tá? 20 daqui para frente. Fora o que a gente já falou aqui. Mas beleza, vamos lá. Qual é o tema de hoje? Como ouvir a voz de Deus. Como? Ouvir a voz de Deus. Beleza. Então vamos lá. Como ouvir a voz de Deus? Talvez, quando a gente faz essa pergunta, a resposta seria um pouco básica, né? Como você ouve? Não é com os olhos, né? Você ouve com ouvidos. Mas será que a forma que Deus falar, a voz dele vai apenas vir pelos nossos ouvidos? Ou não? Vamos entender aqui o que as Escrituras dizem para nós. Vamos lá. Tá no close aí, Varão? Tá bonito. Não bota o topete não. Capricha. Tá bonito. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. João 10, 27. Olha o que diz aí. Todos acharam? Vamos lá. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Ou seja, Jesus está deixando claro que aqueles que fazem parte do rebanho dele, do qual ele é o pastor, essas ovelhas ouvem a sua voz, ouvem a sua palavra, ouvem a sua orientação, e ele as conhece, e elas o seguem. Então vamos lá. Primeiramente, como é a voz de Deus? Como vocês acham que é a voz de Deus? Tipo do Sidney Magal. O Sidney Magal, Aquele cara. que canta Quero ver a sua vida. Beleza. Mais alguém? Quem acha que é diferente? Como voz de muitas águas? Você estava assistindo o culto de Tá na Bíblia. Terça. Foi terça? É verdade, terça, desculpa. Acho que é muito pessoal isso. Cada um escuta de um jeito. Mais alguém quer sugerir? Como acham que é a voz de Deus? Mansa. Uma voz mansa. Mansa. Se você é mansa. Fala aí, Matheus. Fala aí, mano. Mais alguém? Todo mundo pode falar, tá, gente? Menos o John. Ele vai perguntar se a gente é predestinado a ouvir a voz de Deus. Aí, nossa. Tá filmando, mano. Fala isso não. Vamos lá. Lá em 1 Reis, capítulo 19, no versículo 11 ao 13, vai contar pra gente um episódio que aconteceu com o profeta Elias. Onde Elias ele tem uma crise ali de temor, de desespero, de depressão. E ele se esconde dentro da caverna. Ele diz assim lá em 1 Reis 19, do 11 ao 13. E ele disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Notem que a presença de Deus, ela cria um mover até nas coisas da natureza, né?
O vento fendia os montes, partia rochas, veio fogo, veio um terremoto, mas depois de tudo isso é que veio a voz. E também no Salmo 29, do versículo 3 ao 9, que foi ministrado, citado pela irmã Michele na terça-feira, diz assim: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto, sim, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as cervas e desnuda as brenhas, e no seu templo cada um diz glória. Opa, analisando tudo isto que a Bíblia nos mostra aqui, como é a voz de Deus? Como a gente pode entender então que é a voz de Deus? Mudou a opinião ou não? Não? O que vocês acham? Hã? Então, legal a humildade, né? Toma certo. Cadê Deus com a sua mansidão para comer? Isso, mansidão. E aí, o que vocês acham? Como é a voz de Deus? Um de cada vez, gente. Colabora aí. Ó, tem um pessoal assistindo a gente lá pelo Insta. Vamos ver que a gente não está... Fala aí, Matheus. E aí? O Matheus vai falar que Deus fala pelo computador. Isso. Entre os cores. Vamos lá. Pelo que diz aqui a descrição que nós lemos, a voz de Deus, ela é algo manso e suave. Porém, a presença dele, a presença de Deus, cria manifestações até na natureza. Então, Deus ele não vai chegar para a gente e vai esculhambar com a sua voz. Ele vai falar de uma forma que nós possamos compreender, que nós possamos entender. Deus ele não vai vir para você e vai falar com você em mandarim. Aí você vai ficar tipo, né, se você não entende o dialeto, como é que você vai entender o que Deus falou? Eu poderia até lembrar de uma irmã que certa feita esteve ministrando numa igreja e olhou para a igreja e disse: Deus está dizendo. Onde sai? O que Deus disse? Nada. Não, ele falou alguma coisa. Mas não tem. Só não tem significado? Ah, então, valeu o quê? Então, desculpa, não foi Deus que falou, né? A irmã se fazendo porta-voz. Mas vamos lá. Primeiro vamos entender, nós entendemos aqui, deu para entender como é a voz de Deus aqui? Que ela causa uma presença, mas ela é mansa e suave. Vocês estão aí? Sim. Beleza? Sim. Então tá bom. Vamos entender os meios pelos quais Deus pode falar com cada um de nós. Primeiro, sim, Deus pode falar com voz audível. Ele pode falar conosco de uma forma simples e básica, como nós podemos entender, podemos ouvir. Lá em João 12, do 28 ao 30, Jesus estava fazendo uma oração e ele diz o seguinte: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Deus falou de forma clara. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouviram a voz de Deus, eles não entenderam. E diziam que tinha sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Deus ele fala de forma audível. Porém, aqueles que estão na sua presença, que estão em intimidade com ele, podem ouvir. E Deus também pode falar com o Nicolas de uma forma que não seja para eu entender. Porque é para ele o negócio. Deus ele fala no coletivo, mas ele também fala no individual. Beleza? Deus também fala através do Espírito Santo. Atos 8, 29. E disse o Espírito a Filipe:
chega-te e ajunta a esse carro. Quem lembra dessa passagem? Hã? Vocês não lembram? Não? Que Elias? Hã? Felipe. Felipe é levado a uma estrada onde está passando o carro do eunuco. E aí o Espírito Santo diz para ele, vai chegar perto desse carro. E aí ele prega para aquele eunuco, ele entra no carro, aquele eunuco está lendo a palavra, não entende e fala, não entendo. Ele fala, deixa eu explicar. Ele explica a palavra e aquele eunuco, ele desce as águas e é batizado. Mas foi o Espírito que disse diretamente a Felipe, chega perto do carro. Ok? Deus também fala através de sonhos. Mateus 1,20. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está, gerado é do Espírito Santo. Aqui, quando se dá a notícia de que Maria, está gerando a Jesus, José, ele tenta, ele pensa, ele planeja em deixá-la, porque é uma situação desconfortável para eles. E aí o anjo aparece em sonhos e fala com ele. Não. Como é que foi aqui? Filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, o anjo veio através do sonho de José e falou com ele. Ok? Deu para entender? Outra forma que Deus fala, através dos seus profetas. Atos 11, 27 e 28. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo do imperador Cláudio César. Ou seja, Deus usa profetas para falar. Uma ressalva aqui. Nem todos que profetizam são profetas do Senhor. E não adianta a gente viver correndo atrás de profeta, porque profeta não é guru. Não devemos e não podemos depender das profecias para tomar as decisões da nossa vida. Mas aquela profecia que vem direto do Senhor, sim, ela vai trazer um direcionamento para nós. Ok? Beleza? Vamos lá. Deus fala também através da palavra, da Bíblia. Olha só o que é citado em 2 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Ou seja, Pedro está reafirmando sobre a eficácia e a veracidade da palavra de Deus para cada um de nós. Para quando ele escreveu e para todos que tiveram ou têm ou terão a Bíblia em suas mãos para lê-la. Ele está enfatizando que a Bíblia é a palavra de Deus, como uma candeia que brilha em lugar escuro, como uma lâmpada, né? Sabe quando você precisa acender a lanterna do teu celular lá para achar alguma coisa no escuro? Não clareia, você não, né? Se não perdeu em outro lugar, ali você encontra o que está procurando. É dessa forma que Pedro, ele faz uma ilustração da palavra, como uma luz que você acende no escuro. Assim é a palavra de Deus. Outra forma pela qual Deus fala, outra maneira, através das pregações, dos sermões, das mensagens ministradas na igreja. Atos capítulo 2, versículo 36 ou 37 diz assim: portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Porque a palavra, ela tocou no coração deles, eles reconheceram que a palavra era verdadeira e que Jesus era o Senhor. E houve arrependimento. Quantas pessoas se converteram
nessa pregação de Atos dos Apóstolos, vocês lembram? João? Hã? Sei que foi bastante. Posso chutar? Não tenho certeza. 3 mil? Eu sei que é... Foi quem pregou, né? Foi Pedro. Que é que Pedro pegou é 3 mil. Então é 3 mil. É isso aí. Menino aplicado. Vira a câmera aí pra você. Deixa eu filmar você, mano. Tá querendo aparecer? Tirou uma selfie agora. Falou, eu respondi. Vamos lá. Outra forma pelo qual Deus fala. Evento sobrenatural. Em Atos capítulo 7, versículo 31 a 32, ele vai citar esta passagem. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Evento sobrenatural. O que é isso? A palavra citada aqui em Atos dos Apóstolos está fazendo referência ao momento que Moisés tem um encontro com a sarça ardente. Ver um arbusto queimar, isso é normal. Tempo seco, muito calor, ele mesmo por si só pode pegar fogo. A diferença é que este, que é citado na Bíblia, ele queimava e ele não era consumido. Então Moisés, ele vê aquilo e ele quer se aproximar, e Deus fala para ele, não chegues. E está acontecendo algo sobrenatural, porque quando colocamos fogo em algo, o fogo consome aquilo como o seu combustível, para que o fogo arde. E como é que uma planta seca vai queimar e não se consome? Então é um evento sobrenatural. Tem algum que vocês lembram, hein? Evento sobrenatural na Bíblia? Andar sobre as águas. Hã? Andar sobre as águas. Andar sobre as águas. Abrir o mar vermelho. Eu diria que Pedro andar sobre as águas é sobrenatural. Jesus não. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, aquecida 7 vezes. Aí são jogados lá. Os soldados que empurraram eles morreram pelo calor. E eles lá dentro. E aí, o que acontece? O rei olha assim e fala, peraí, quanto nós jogamos lá 3, mas eu estou vendo 4, porque estava lá o Senhor. E onde o Senhor está, não tem fogo que consome, não tem água que faça afundar, não tem terremoto que venha te prender. Onde ele está, tudo acontece. Tudo acontece sobrenatural. Ah, então é um milagre. Milagre quando ocorre conosco, porque isso não é milagre para ele. Ele criou todas as coisas, ele criou o mar, ele criou o vento, ele criou o fogo, ele criou a terra. Então ele tem domínio sobre tudo. Ok? Deus fala sim através dos anjos. Atos 5, 19 a 20 diz o seguinte: mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Os apóstolos foram presos logo depois dessa pregação. E foram acusados de incitarem religiosidade ou falar em nome de Jesus de Nazaré. Essa foi a primeira vez, né, que Pedro foi livre da prisão. E aí foram aprisionados. De noite o Senhor foi lá e mandou o anjo, abriu, ele falou, volta lá e começa a pregar de novo. Sim, Deus fala através dos seus anjos. Ok? E outro fator aqui, outro meio pelo qual Deus fala. Deus fala de modo inesperado. Como assim de modo inesperado? Vamos lá. Segundo Pedro 2,16, ele vai fazer referência a uma passagem do Antigo Testamento, dizendo o seguinte: mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. De quem que ele está falando? De... Hã? Fala, repete. Qual foi o profeta que a jumenta entregou um recado para ele? Balaão. Que o profeta estava ficando cego da sua própria missão e estava quase, para não dizer se vendendo, ao rei que o contratou para que ele profetizasse contra Israel. E aí, no meio do caminho,
O Senhor colocou um anjo com uma espada e ele iria, né, dar um jeitinho em Balaão para que nenhuma profecia fosse contra. E Balaão estava tão cego em seu ímpeto que ele não viu o anjo. E aí Deus é tão misericordioso que usou a jumenta que ele estava montado para falar com ele. Me lembra muito uma vez, a igreja era aqui no fundo, acho que a pastora vai lembrar, acho que o Afonso, vamos dizer, que o pastor Vladimir, pastor da nossa igreja lá de Monte Mora, ele estava pregando e ele trouxe uma explanação na mensagem sobre Balaão. E no meio da pregação ele disse o seguinte: meu irmão, se Deus usou até a jumenta para falar com Balaão, quem vocês acham que está falando com a igreja hoje? E ele que estava pregando. Foi uma colocação dele que eu não sei porque os músicos tiveram que sair para fora ali, no momento de tomar um ar, né? Deus abençoe, pastor, se estiver vendo aí, um abraço, viu? Agora, legal, nós entendemos como é a voz de Deus e quais os meios pelos quais Deus fala. Mas, falando sobre Deus falar conosco, quero fazer uma pergunta para vocês. Qual seria a principal dúvida que nós temos sobre esse assunto? Quem pode compartilhar? Quem pode falar, se expressar? Tudo isso? A dúvida de saber se é a voz de Deus ou não? Essa é uma dúvida? Essa é a sua pergunta? Quando a gente fala sobre Deus falar conosco, qual é a principal dúvida que nós temos a respeito desse assunto? Como ouvir? Como ouvir? Como ouvir? O que mais? Saber se é Deus ou não? O que mais? Mais alguma? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos lá. Como saber que é Deus quem está falando? Esta provavelmente é a maior dúvida dos cristãos. As pessoas nunca sabem se Deus realmente está falando com elas. Com isso ficam confusas e nunca têm coragem de tomar uma decisão. Ao mesmo tempo, existem pessoas que ouvem demais. Elas dizem assim: Deus me disse para fazer isso e aquilo, ou Deus compartilhou comigo essa coisa. Porém, um tempo depois, os vemos fazendo exatamente o que contraria tudo aquilo que eles disseram. Com isso fica difícil acreditar que Deus está falando com eles. Porque se Deus fala, meu irmão, uma coisa é certa, anota isso, anota isso. Se Deus falou, não importa o tempo que passe. Aquilo que Ele disse irá se cumprir. Você acreditando ou não, você enxergando possibilidade ou não, você entendendo ou não, aquilo que Deus fala se torna realidade. Ok? Diante desses dois, entender se Deus realmente falou e outro que ouve tudo e fala que Deus está dizendo tudo, me lembra até um negócio aí que teve uma fala aí que Deus estava falando para saber repartir o macarrão da panela. Como é que foi o negócio lá? Hã? Melhor não falar, tá ao vivo. Temor do Senhor. No temor do Senhor. Melhor não falar não, pô, tá ao vivo. Não, irmão, aqui, que Deus tiver que falar, nós fala e que Deus conforte o coração de quem está ouvindo. Se a pessoa tiver e sabe que ela falou. Irmão, eu não posso chegar aqui e falar assim, irmão André, Deus me trouxe uma revelação e mandou dizer para você que esse relógio tem o meu número. O que parece para vocês um recado como esse, uma profecia como essa? Parece não. Hã? Que parece não, Não, né? Agora, eu estou usando um exemplo, tá, gente? Porque é o seguinte, se Deus quisesse que esse relógio fosse meu, Deus ia falar com ele. Não é assim que funciona? Falou aí, mano? Ainda não. Vou dar mais, hein? Mas tem pessoas que se usam do momento da voz de Deus para querer entregar recado sobre tudo. Deus mandou dizer que, né? Irmão, teve uma vez, isso aconteceu comigo aqui na igreja. Teve uma irmã, eu a amo em Cristo Jesus, mas naquele tempo nós tínhamos aqui o grupo de mocidade. E um dia teve um culto dos jovens e o culto foi uma bênção. Acabou o culto, aquela irmã quase me colocou para baixo. Ela chegou para mim e falou: meu irmão, Deus não se agrada que você use essa gravata do Mickey. Verdade, você tinha gravata do Mickey.
Eu disse assim para ela, irmã, se Deus não se agradar, você não tinha deixado eu comprar ela. A gravata é minha. Eu achava um absurdo, né? Porque a gravata do Mickey ou a profecia? A gravata Não, mas não, peraí. Foi ela que falou. Não. Mas fala uma coisa pra mim, irmão, de verdade, de verdade. Chegar alguém pra você, depois de um culto abençoado, que a glória de Deus não manifesta, a pessoa chegar e falar, ó, você tá em pecado porque sua gravata é do Mickey. Gravata do Mickey e o bandeira do Sarjão. Aí foi a irmã que me deu, a irmã do Ralf, viu, sua tia? Tá? Isso. Então, irmão, tudo bem, né? Mas eu não via maldade nenhuma, tanto que Deus me deixou comprar aquela gravata, me deu condição. Então não via pecado nisso. Mas sei lá, se a pessoa vê. Agora vamos lá. Vamos entender o que a Bíblia diz sobre esse contraditório, né? Pessoas que ouvem Deus falar em tudo e pessoas que não ouvem Deus falar em nada. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10 a 11, diz assim: há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem fala, e o que fala será bárbaro para mim. Então, ou seja, a Bíblia nos dá um ensinamento sobre comunicação. Enquanto alguém está falando, eu devo estar atento, e da mesma forma, quando eu falar, a pessoa deve estar atenta ao que eu estou falando. Ok? Senão eu me torno bárbaro, ou seja, grosseiro, áspero. Tá? Então vamos lá. Olha que informação bacana. Os cientistas que analisam a movimentação e o trabalhar da nossa mente dizem que nós falamos em pensamento com nós mesmos mais de 120 palavras por minuto. Falando conosco mesmo, nós falamos mais de 120 palavras por minuto. Já parou para pensar nisso? Minha mãe deve falar umas 360. Eu não quis falar. Eu não quis dizer, mas o recado chegou aí. Só que aí é o seguinte, olha que legal, nós falamos conosco mesmo, então fala consigo mesmo. E além disso, no nosso cotidiano, existem muitas vozes que estão ressoando ao nosso redor. Então, nós temos a televisão, os filmes, as séries, o celular, pessoas, espíritos demoníacos. E no meio de todas essas vozes que nós falamos com nós mesmos, os aparelhos, a TV, telefone, internet, blá blá blá, as pessoas, o demônio, também está a voz de Deus falando conosco a todo momento. E aí, como entender que Deus está falando? No mesmo capítulo de 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 33, diz o seguinte: pois Deus não é um Deus de confusão, mas de paz. Então, se tem confusão na nossa mente, Deus não está falando nada. Ele precisa de um espaço para que a voz dele seja ouvida. Por exemplo, nós sabemos que Elias, como citamos aqui, foi um grande homem de Deus. No entanto, quando o vemos fugindo, porque ele estava confuso, frustrado, desencorajado e com medo. Ninguém está isento de passar o que Elias passou, ok? Passou uma situação humana, normal. Nem mesmo um pastor, um líder de ministério, de departamento, ninguém está isento de padecer algum mal. Então o Senhor o chamou para fora da caverna e apareceu como um vendaval, um terremoto e fogo. Mas a voz dele não estava no meio de tudo isso. A voz de Deus veio depois. Imagine Elias naquele ambiente destruidor. Deus chama ele para fora da caverna. Ele sai, tem toda aquela situação anterior dele. Deus estava, na verdade, mostrando lá fora o que estava acontecendo dentro de Elias. Então raios, trovões, terremotos, vendavais. Toda aquela situação demonstrava o interior de Elias, cheio de turbulência. Mas depois de todo aquele barulho, tudo se acalmou e Deus veio como uma brisa suave. Quando Elias encontrou paz no seu espírito, ele escutou a voz de Deus. Dá para a gente aprender uma boa lição. Quando Deus quer falar com você, Ele quer que você esteja confiante. Então, Ele usará mais de uma maneira para fazer isso. E até confirmará o que disse anteriormente. Às vezes, contudo, é necessário redescobrir o gosto pelo silêncio e, portanto, a sensação do silêncio, porque onde o barulho reina, Deus está ausente.
É como dizemos, crente que faz muito barulho, duvida. Se você pegar uma lata cheia de tinta e uma vazia e bater com o pau nas duas, qual delas vai fazer mais barulho? Hã? Por quê? Barulho nunca foi e não será sinal de presença de Deus. Ele pode sim fazer com que a terra rache no meio pelo seu poder. Mas porque eu grito, sapateio, rodopio, isso nunca foi, não é e não será comprovação de que há Deus em mim. Ok? Então vamos lá. Tem um ditado muito conhecido e simples que diz assim: Deus está no silêncio. E aqui, nesse tema que nós estamos falando, ele tem muita relevância. Sabe por quê? Olha que informação legal. Vamos supor que você venha até mim. É um voluntário aí, por gentileza? Tem um voluntário? Eu vou. Aí você vem falar comigo. Ué, Jesus. Por exemplo, vem falar comigo o menu da cantina. Vem falar o menu da cantina de amanhã, o que vai ter. Vem falar. Vem conversar comigo. Amanhã nós vamos ter salgado, cachorro quente, bolo de leite ninho. Você está preocupado com o que vai ter ou não? Você está falando? Desculpa. Quem já passou por isso? Obrigado, Rosa. Você está falando com alguém, a pessoa está no celular, respondendo mensagem, está ouvindo o áudio do WhatsApp. E aí tudo que você falou foi por água abaixo. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Se coloque agora no lugar da pastora e você falando com alguém, uma informação importante, relevante, e a pessoa está ouvindo música, com fone de ouvido, vendo um Insta. Você acha que ela está recebendo o que você está falando? Não? Ela está absorvendo toda a informação que você está passando? Não? Você gosta disso? E por que faz isso com os outros? Desculpa, é só uma reflexão. E você acha que Deus gosta de falar com a gente e a gente deixar a informação passar batida? A nossa mente cheia de barulhos externos e internos, ele falando e a gente está nem aí. Como essa cena, a pessoa falando comigo, eu lá, celular, E o que ela falou, se me perguntar, acho que eu só ouvi o negócio do leitinho. Você falou isso? Bolo de leite ninho. Oh, aleluia. Mas vai ter isso mesmo, né? Então, se vai ter amanhã ou não, aí é a oração no final, nós vamos orar e interceder para que tenha o leitinho amanhã, a cantina. Mas ok, essa cena vocês entenderam? Deus não quer falar. Sabe quando ele diz assim, na sua palavra, para a gente não lançar pérola aos porcos? Deus não está chamando ninguém de suíno. Mas ele está fazendo uma alusão seguinte: se você colocar... Quem já alimentou porco aqui? Já tem verdade do interior e dá ração para porco? Ou não? O máximo que vocês conhecem de porco é o torresmo que vocês comem. Feijoada. Feijoada. Orelha de porco. Eu vou falar uma coisa para você. Porco, irmão. O João alimentou porco. Você não compartilhou Não. com a galinha. Foi só as galinhas, é verdade. João, você precisa contar essa história para nós, hein? Obrigado por me expor ao vivo. É o seguinte... na roça o pessoal fala que dá uma lavagem. Você pega tudo, sobra de ração, sobra de cana, resto de milho debulhado, você coloca lá, faz aquela lavagem com água e põe no coxo, o porco come tudo. Come! Ainda fica gritando que está com fome. Aí é o seguinte, se você colocar no meio de tudo isso uma pérola ou uma pedra de ouro, é capaz de ele jogar fora ou engolir junto, e para ele tanto faz como tanto fez. O que Jesus está dizendo quando ele diz não lance pérola aos porcos, ele está dizendo o seguinte: não dê algo de valor para as pessoas que não enxergam isso. Então Deus, ele não vai lançar uma palavra valorosa, algo que seja um marco da nossa vida, se nós não estamos prontos a ouvir. Se a nossa mente está cheia, se o nosso coração está carregado, coisas estão ocupando o nosso ser e ele está sem espaço. Ele não vai nunca lançar uma palavra para nós se nós não temos espaço para ele falar. Olha só que interessante, nós estamos falando que Deus, ele fala no espaço, no oculto, no vazio, no silêncio. Só que presta atenção nessa informação paradoxa.
Na Bíblia, Deus é conhecido através daquilo que Ele fala. E Ele fala tanto que Sua palavra se encarnou no meio de nós. Jesus é a palavra de Deus. No entanto, Deus permanece no silêncio. Ele se dá a conhecer apenas aqueles que o buscam no mais profundo silêncio. Os verdadeiros buscadores de Deus sempre procuraram lugares de grande silêncio para realizar a sua busca. Uma informação importante: para ouvirmos a voz de Deus, temos a Bíblia completa, a palavra de Deus inspirada para ler, estudar e meditar. Veja o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Deus jamais guiará ou direcionará você de forma oposta ao que Ele ensinou ou prometeu em Sua palavra. Deus nunca irá fugir do que diz as Escrituras. Deu para entender? Deus ele nunca vai se contradizer. Ele não mente, jamais mudará a Sua palavra. Ok? E para ouvirmos a voz de Deus, devemos reconhecê-la. Disse Jesus no texto que nós damos: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem. Um exemplo disso, nesses dias, ali no meu local de trabalho, o telefone tocou naturalmente, vou lá, atendo. Opa! Farmácia Cristo Rei, Edrey, boa tarde. A voz estava do outro lado. Oi, Edrey, tudo bem? O André está aí? Eu disse: oi, dona Olga. Ela: nossa, você reconheceu minha voz, é a avó dele. Por quê? Porque na hora eu lembrei de já ter ouvido a voz dela no telefone e disse: oi, dona Olga. Ela deu risada, falou: nossa, você reconheceu minha voz, fazia tempo que eu não falava com ela. Mas para mim ficou fácil por aquele momento. Uma outra situação que também eu vivi, que a palavra fala, que Jesus disse aqui, que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor, isso é real. No tempo que o Senhor permitiu que eu morasse lá em Minas, como nós somos a família, como missionário, pregar lá em Botumirim, nós criamos alguns animais: vacas, cavalo, mula, ovelha. A mula não falou comigo não, tá? Papagaio, gato, cachorro, galinha, viu, João? Galinha, pato, tinha tudo, tinha bastante bichos lá. No começo, a gente tinha que sair. Qual era o trabalho de alguém que cuida de alguns animais? Quem gosta de tomar um bom café com leite de manhã? Levanta a mão. Ninguém, só o Afonso, né? Vocês não comem nada de manhã, é isso? Livre de vento, não? Café com leite, quem toma? Ninguém mais? Ó o Max aí. Beleza, Max. Todd, quem toma? Pode ser ruim. Nescau, quem toma? Beleza, vocês tomam achocolatado com o quê? Com água? Com leite. Ah, com leite. Beleza. Né? Mas graças a Deus o leite está na dispensa de vocês. Mas vamos colocar na situação da roça. Para ter leite você tem que fazer o quê? Hã? Tirar da vaca. Só que é o seguinte, não é só chegar lá e tirar leite da vaca. Porque a vaca que dá leite é porque ela tem um filhote. E se você não prender o filhote, durante a noite ele mama todo o seu leite. E de manhã não tem. Então quem mora no interior, se quer tomar leite, você tem que buscar o rebanho no final da tarde, trazer para o curral, separa os bezerrinhos num cercadinho à parte, porque senão eles mamam todo o leite, aí não tem Nescau de manhã, tá? E aí, no começo, a gente tinha esse trabalho. Eu tinha 8 anos de idade, quando a gente começou, fomos para lá, e a gente tinha que sair correndo atrás de gado, de ovelha. Eu já tomei leite. Quem já tomou leite de ovelha? Não é bom? Só volta você falar que não, né? Leite de ovelha é forte, é gorduroso, parece que você está tomando azeite com leite. Mas é saboroso, é bom. Agora, então você tinha que separar os cabritinhos, né? As ovelhinhas, tal, beleza. No começo, demorou um tempo. A gente tinha que ir lá no pasto, andava longe para buscar o pessoal, os rebanhos, trazer. Então. Chegou um tempo que eles se habituaram. Então eu saía na varanda de casa e dava apenas um grito. E cada um saía de onde estava e vinha sozinho para o curral. Eu só tinha que ir lá e separar os filhotes. Porque estavam habituados com a minha voz. A mesma forma Jesus está usando aqui. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Para conhecer a voz de Jesus, o que nós temos que fazer?
Conhecê-lo. Nos habituar com Ele falando conosco. Né? Porque Jesus não vai usar o BINA do nosso celular. Isso chama BINA, tá? O identificador. Vocês têm, não sei se vocês sabem. Né? Esse é antigo. Você não vai pegar aqui, ó. Aí tá, nossa, fala aí, Jesus. Você está me ligando por quê? Hã? Não vai aparecer aqui Jesus Cristo. Mas o teu coração tem que identificar que é Ele que está falando. Certifique-se de passar tempo proveitoso todos os dias em oração, estudo da Bíblia e meditação na sua palavra. Quanto mais tempo você passar intimamente com Deus e a sua palavra, mais fácil será reconhecer a sua voz e liderança em sua vida. Ou seja, para reconhecermos a voz de Deus, nós temos que ter convivência com ela. Senão ele fala de quem está falando. Quem lembra o episódio lá de Samuel, né? Ele não tinha ouvido ainda. E aí ele corre Eli, o senhor me chamou? Porque a única voz que ele conhecia era de Eli. Até quando ouve a voz de Deus, é um negócio muda de figura. Deu para entender? Alguma pergunta? Não? Bom, antes de eu entrar aqui no próximo tópico, que são alguns passos para ouvir a voz de Deus, eu quero apenas ler para vocês 3 motivos pelo qual não ouvimos a voz de Deus. E no Evangelho de Marcos, capítulo 4, vai falar isso para a gente. Marcos, capítulo 4, versos 19, diz assim: mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entretanto, sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Ou seja, os cuidados deste mundo, o engano da riqueza e as ambições de outras coisas sufocam a palavra de Deus em nosso coração e ela não produz fruto. A própria Bíblia, depois você pode ler, meditar no Evangelho de Marcos capítulo 4, que ele vai falar vários aspectos sobre ouvir, compreender e entender a voz de Deus. Ok? Beleza? Entenderam aí que tem 3 motivos que nos impedem de ouvir a voz dele? Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Algum comentário? Só não vale falar sobre o tema do John, predestinação. Nós somos predestinados a não ouvir a voz de Deus, John, né? Vamos lá, alguém quer perguntar alguma coisa? Algum comentário, alguma colaboração? Pastor, eu tinha visto essa palavra que o senhor falou de 1 Reis, e quando eu ouvi, foi me dito que Deus ele não estava no vento, por causa que o vento ele se divide. Deus não estava no fogo, porque o fogo ele é passageiro, e Deus está na voz mansa e ele estava na palavra. Uma possível interpretação da palavra que ela traz uma certa reflexão para a gente aqui. Tudo que vem da parte de Deus nunca é passageiro. O que dividiu o Mar Vermelho que o povo atravessou? Quem lembra? Depende. O cajado foi a ação de Moisés, teve uma consequência. A palavra que Moisés falou? O vento? O vento. O vento que fez com que o mar se abrisse. Então, o vento ele divide, sim, mas Deus usa ele. O fogo ele consome, sim, mas de todo não podemos dizer que ele é finito, porque a Bíblia diz que no inferno haverá fogo que arderá continuamente. O que nós vamos entender em cima até do contexto que você falou é que tudo pode ser modificado, alterado ou mexido ao nosso redor pela presença dele, mas a voz dele não vai trazer dano. A voz de Deus nunca trará dano algum. E precisamos entender, primeiramente, a importância da voz de Deus para nós, e como nós precisamos e necessitamos ouvi-la. Sabe por quê? Porque o universo respeitou a voz de Deus. O que representa a minha vida, eu, diante do universo? Você já parou para pensar?
Já assistiram aquele filme lá do MIB, Homens de Preto? Quem já assistiu? Fala que vocês assistiram, vai. Sim. Eu estou falando do final do primeiro. Vocês lembram do finalzinho? Sim. Que a câmera começa a afastar, e aí o planeta vai ficando pequenininho, e a galáxia some, e vai ver que tá tudo dentro de uma bolinha de gude, que aparece um bichão jogando lá. Vocês lembram desse final? Sim. Que legal. Você se viu naquele filme ali, não? Naquele momento? Não. Se você olhar o tamanho do universo, da galáxia, tudo, nós não representamos nada. E se a galáxia respeitou a voz de Deus quando ele disse, haja luz, o que somos nós para questionar se obedecemos ou não o que ele fala? É por isso que a humanidade perece. Porque quer se achar no direito de entender se deve ou não ouvir a voz de Deus. Se até os astros, em seu infinito valor, obedeceram quando ele disse, separe-se a noite, o dia, que haja separação entre as águas e terra seca, que produzam os mares peixes, que haja aves nos céus e haja animais no campo. Se tudo ouviu o que Deus falou, por que nós que somos ser humano queremos achar se devemos ouvir ou não a voz de Deus? Qual a sua opinião sobre pedir confirmações sobre o que Deus fala? Vamos lá. Metade, 50% eu repudio isso e 50% eu compreendo isso. Vou tentar explicar. Se Deus é o Criador dos céus e da terra, o nosso Senhor, o nosso Pai, e nós conhecemos a Ele, e Ele fala algo, você concordaria na minha fala que eu pedi para Ele confirmar algo que Ele falou, como se eu estivesse duvidando do que Ele disse? Mas a ideia, a confirmação... Não, mas tipo assim, o que eu quero dizer é se a voz veio de Deus, eu sei que veio dele. Isso. Então, peraí, para que, ô Deus, o senhor falou isso mesmo? O entender ou buscar confirmação seria quando eu não entendi se foi Deus ou se foi o meu coração, ou minha mente, ou as vozes que estou envolvido falaram. Agora, o que eu repudio dessa atitude é, você está numa igreja, você congrega numa igreja, você está ligado a um corpo, aí Deus usa alguém na igreja, na pregação, ou teu pastor, ou algum profeta, e fala algo com você, aí amanhã você vai em outra igreja para ver se Deus vai usar um profeta lá para falar com você a mesma coisa. Peraí, você está testando Deus? Primeiro que aprendemos que devemos confiar na palavra do Senhor. Se eu entendi que foi Deus que falou comigo, a primeira coisa que eu tenho que saber é que Deus não faz confusão, né? Falamos aqui. Então, peraí, o que pode ocorrer é eu reconhecer, Senhor, ouvi essa voz e não entendi se foi o Senhor quem falou ou se é o meu espírito que está atordoado. Eu preciso ter certeza que é o Senhor que está falando. É uma coisa. Essa é a atitude que eu entendo. Agora, outra atitude. Deus falou aqui, deixa eu ligar para a irmãzinha, a irmã Zefa do sapatinho de algodão. Irmã Zefa estava na igreja, o pastor pregou, Deus falou para ele que eu tenho que comprar um instrumento e doar para a igreja. Eu estou ligando para a irmã orar para Deus dar confirmação. Deus é criança agora, né? Que fala as coisas e esquece. Irmão, então aí está o que eu entendo, tá? Você ouvir a voz de Deus, saber que foi Ele que falou e pedir confirmação de novo, a Bíblia cita isso, Gideão. Deus escolheu Gideão, um moço simples da plantação de vinha, foi e falou com ele, escolhi você. Ele fez o quê? Peraí. Deus, deixa eu falar uma coisa. Se é o Senhor, eu vou colocar um tapete aqui, ó. Se for o Senhor que falou mesmo, eu quero entender se for o Senhor que falou. Eu vou colocar um tapete, eu quero fazer prova, que foi o Senhor que falou. Que chova tudo e não molhe o tapete. Beleza. Choveu. Na manhã seguinte ele foi lá, choveu em todo o campo e o tapete seco.
Aí ele agora, Senhor, porque ele pode... mas veja bem, se você olhar, não é que ele ainda duvidou. E se alguém tirou o tapete? Então agora o Senhor vai me mostrar. Agora eu quero que chova só no tapete. E não chova no campo. E de novo aconteceu. Então, aí ele falou, Senhor, quem sou eu, né? Mas cumpra-se minha tua vontade. Eu não me acho digno. Então você não é duvidar de Deus. A dúvida existe em nós, né? É porque assim, vou falar de mim porque, né? Deus já me deu várias promessas, já falou muito comigo, mas em nenhuma vez Deus estabeleceu um tempo, né? Então assim, nunca foi assim, ó, vai acontecer tal tempo. Então assim, o discernimento para você entender o tempo também faz parte dessa questão de você ver Deus. E assim, aí a questão de você entender através de sinais, entendeu? De confirmações. Mas aí não é uma questão de você pedir. É uma questão que a própria palavra responde, porque ele diz assim, e os sinais seguirão os que crerem. Os que crerem seguirão os sinais. E isso está implícito que nós estamos falando aqui. Deus pode trazer uma palavra direta para você. Certo? Beleza. Aí, daqui a um tempo, você vê alguma coisa que vai falar com você ou vai reacender o fogo daquela promessa que você ouviu. Sim, Deus pode usar sinais, como Ele pode vir e reforçar com você. Por exemplo, vamos supor, Deus pode chegar para uma pessoa aqui e falar assim, ó, você tem um chamado de missões. Certo. Não quer dizer que a pessoa tem que sair agora e ir para algum lugar. Justo. Você entendeu? Deus falou agora, já abre o aplicativo, né, qualquer lá, de viagem. Deixa eu vou comprar uma passagem, onde que é? Vai falando, vai entregando um recado aqui que eu estou comprando. Não é isso. De você pedir sinais para Deus, não é porque, tipo assim, uma desconfiança da palavra de Deus. Sim. Mas de identificar o tempo da promessa também. Sim. Né? É isso que eu estou falando. Que nem tudo que Deus está dizendo, ou que Ele fala, é imediatista. Poxa, lembra do que Deus falou para Abraão? Você terá um filho. E Abraão, idade avançada, Sara, idade avançada. Tudo bem que naquele tempo eles tinham um tempo de vida maior. Só que aí Deus volta a Abraão. E um dia Abraão está lá, olhando para fora, e ele vê 3 varões. Lembra-se que a Bíblia é bem clara em falar que a presença de Deus estava ali. Era uma manifestação, uma teofania. E aí Abraão já tinha lá atrás, quase 20 anos, se não me falha a memória, uma promessa de que ele seria pai. 25 anos, aproximadamente. E aí, essa visita que ele recebe, o anjo fala com Abraão o seguinte: Sara dará à luz a um filho. E neste mesmo tempo eu retornarei a ti. Ele não só relembra Abraão da promessa que ele tinha feito, como ele reafirma que vai voltar a Abraão de novo. Deus estaria com ele novamente. Então, Deus manteve aceso no coração de Abraão uma palavra. Ele não mudou nada, ele não alterou. Podemos dizer que Deus confirmou? Sim, ele simplesmente replicou, foi uma confirmação do que ele tinha dito. Agora, eu posso olhar para Deus e falar: Deus, o Senhor mesmo que está falando, sabendo que foi Deus que falou? Primeira coisa, Deus, quando Ele fala conosco, Ele sempre vai dizer algo que tem a ver com a nossa estrutura. Quando o anjo veio trazer uma mensagem de Deus para José, avisando para que ele não abandonasse Maria, nós lemos aqui, o que o anjo falou? José, filho de Davi. O anjo se identificou José. José, que na sua linhagem vem do rei Davi. Então o anjo mostrou para ele que sabia exatamente com quem estava falando. Uma vez, né, nas redes sociais da vida aí, uma que chamava Orkut. Quem teve Orkut aqui? Você teve? Teve, né? Mateus teve? Uma vez, eu gostava muito do Orkut por causa das comunidades, né, as discussões e temas. Eu estava em uma que tinha a ver com textos bíblicos. E aí um dia eu estava no meu trabalho e eu olhei, estava lendo, aí um irmão foi lá e perguntou o seguinte: presta atenção nessa pergunta, presta atenção nessa pergunta.
Irmão, é possível Deus, querendo falar comigo, ele enviar um anjo para falar com o irmão, para que o irmão entregue um recado para mim? Peraí, meu. Deus vai dar volta ao mundo? Não. Responde não, meu irmão. Ou Deus vai enviar o anjo direto a você, ou ele vai usar direto o irmão para falar com você. Ele não vai brincar de telefone sem fio. Aí entrou uma irmã, com o nome de pastora, não sei das quantas, e disse assim: Deus faz isso sim, porque Saulo, quando estava indo no caminho de Damasco, ele caiu da jumenta e ela falou com ele. Vocês entenderam? Ou não? Nossa, mistura tudo. Saulo, quando estava indo para Damasco, caiu da jumenta e ela falou com ele. E aí ele se tornou Paulo. Aí eu rapidamente, eu fui olhar, aí eu fui buscar confirmação na palavra. Assim, meu Deus. Quando foi que a jumenta falou com Saulo? Aí eu entrei educadamente no Orkut e disse o seguinte: pelo visto, a jumenta ainda está falando até hoje. Porque, meu irmão, como você quer dar uma direção para a pessoa e você me fala uma asneira dessa? Quer dizer que Saulo virou Paulo depois que a jumenta entregou o recado. E aí, voltando à reflexão primordial. Então Deus, ele vai pegar um anjo, para que esse anjo pegue na mão do profeta, para que o profeta pegue na mão da irmã do sapatinho de fogo, para que chegue até você e fale: eis que te digo. É isso? Que lambança é essa, irmão? Deus, ele fala direto, ele pode falar direto ao nosso coração. Ele pode enviar um anjo? Pode. Ele pode levantar um profeta? Pode. Mas ele não vai brincar de telefone sem fio. Vou mandar um recado para os meus filhos hoje lá na lounge. Vou chamar o serafim, vai lá, chama os querubins e fala que é isso aqui. Ó. O querubim chama o arcanjo, que chama o anjo, que chama o mensageiro, que chama o office boy do céu para chegar aqui e falar: estou convosco. Tem alguma coerência? Precisa disso? Não, né? Ou precisa? O que vocês acham? Hã? Não tem mais o sim ou não? Talvez. Sim ou não? Diz o bispo. Vai. Eu acho que veio muito de você andar por fé também, porque você falou do exemplo de Abraão. Abraão, quando ele recebe a palavra para matar o filho dele, era algo totalmente contra o que Deus tinha falado para ele, contra a situação dele, mas ele não pediu confirmação. Tipo assim, se ele tivesse pedido confirmação, ele não quer matar o filho dele. Não, Deus não falou, isso é contra. Mas ele andava por fé. Eu acredito que é muito isso. Tipo assim, se Deus ele tem a palavra para mim, e ele me deu isso, eu vou andar por fé para cumprir isso. É o que eu acredito. Boa colocação. Obrigado. Muito valorosa. Só que tem uma questão, né? Como pai, talvez Abraão nunca iria se mover para sacrificar seu filho. Mas ele sabia quem estava falando. E aí olha a mente de Abraão. Peraí. Deus me chamou do meio da minha família. O que Deus falou para Abraão? Lá atrás, Gênesis 12, se eu não me engano. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vem para a terra que eu vou te mostrar. Certo? Beleza. Sabendo toda a história de Abraão, que ele vinha de uma família de muitos deuses, né? Então ele ouviu pela primeira vez a voz de um Deus que ele não conhecia. O que ele fez? Deixa eu pedir confirmação. Não. Ele pegou tudo que era dele e foi em direção ao que Deus disse. Aí Deus faz promessas. Deus, né? Ele alinha o futuro para Abraão. E aí, em determinado momento, Deus chega para Abraão e fala: ó, sai da tua tenda, olha para as estrelas e vê se você consegue contá-las. Presta atenção nessa explanação, muito maravilhosa. Deus ele fala para Abraão olhar as estrelas, ele fala para olhar para a areia da praia, ele fala assim: tão certo como são numerosas a areia da praia e as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Se você não ouviu isso, anota isso hoje no teu coração.
Por que Deus fala, ó, voltarei a ti esse tempo e sarará a luz? Um Deus que chamou ele, que separou ele, que fez promessas a ele, que traçou um futuro para ele, vai desescrever ou apagar tudo que havia sido planejado para falar, me entrega teu filho? Abraão sabia o Deus que estava falando com ele. Tanto que ele professa palavras de fé. Nós vamos ali ao monte adorar. Quando ele chega no pé do monte, o Monte Moriá, onde ele vai sacrificar Isaac, o que ele fala para os seus servos? Se você ler a Bíblia, você vai encontrar isso lá. Ficai aqui, nós vamos subir, nós vamos adorar e nós retornaremos. Ele não falou em momento nenhum, eu voltarei. Abraão sabia com quem ele estava lidando. E ele sabia que o mesmo Deus que falou com ele não quebraria suas promessas. Deu para entender? Então vamos lá. Para a gente ir quase para o final. Passos para a gente ouvir a voz de Deus. Primeiro, o primeiro passo para ouvir a voz de Deus é buscar a Deus. Isso é óbvio. Mas precisa ser dito. Não ouviremos o Senhor se não o buscarmos. Deus é uma pessoa e quando queremos dialogar com uma pessoa, procuramos meios para chegar a ela. Busque momentos para estar com o Senhor. Só com Ele. Sem celular, sem busca, sem leitura, apenas com o Pai. Aquele exemplo da pastora falando comigo aqui, ou no celular. Deus não quer esse tipo de coisa. Então Ele quer a nossa mente vazia, nosso coração desnudo, para que Ele possa falar. Muitas vezes chegamos para... A gente fala, não, eu vou ter um momento de meditação para Deus falar comigo, mas a gente fala. Nem a gente que fala. Mas não está errado. Fala o que você quer falar. Uma pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, uma situação, assim, mais ou menos. Você está lendo a palavra, você está escutando louvor. E aí você começa a pensar naquilo. E aí Deus vai lá e fala com você. Como é que você sabe que é Deus falando e não sua mente? Discernimento. Pois é. Deus, Ele pode falar através do louvor. Ele fala através da palavra. E Ele vai continuar sempre falando. Mas existem coisas que nós precisamos parar tudo para que Ele fale conosco. Um exemplo disso. Quem já ouviu falar do pastor John Piper? Autor de vários livros, muito bons, por sinal. Ele é pastor de uma igreja em, se não me engano, em New Jersey, alguma coisa assim. Eu não lembro agora. E a igreja dele tem aproximadamente 50 mil membros, é uma igreja grande. E ele cita em uma das suas mensagens uma situação que ele enfrentou, que ele se viu desgastado e estressado. Por quê? Porque ele falou para a esposa dele, amanhã nós vamos ao campo tirar um dia de folga, vamos ao clube, né? E a gente vai tirar um dia de lazer. E ele foi no clube ali, talvez um Sesc da vida, para a gente entender. E aí, enquanto a esposa foi pegar alguma coisa, ele desceu com as duas toalhas, foi para a piscina, tinha duas preguiçadeiras ali, né? Como é que fala ali? Tá lá, né? Você deitar? E aí ele colocou a toalha em cima e falou, vou pegar um suco. Ele foi até o quiosque, pegou um suco, quando ele voltou, as duas toalhas estavam no chão e um cara deitado nas preguiçadeiras. Aí ele foi falar pro cara, falou, amigo, eu separei pra mim, o cara falou, o problema é seu, tem um monte, se vira, procura aí. Ele falou que na hora, deu vontade dele jogar o suco pra cima e socar o cara. Aí ele falou, eu não posso ter isso em mim, esse ímpeto não é meu. Falou pra esposa dele. E aí ele foi procurar um doutor especializado em psicologia e psiquiatria. E aí ele falou pro doutor, ele falou, olha, se aconteceu isso, o doutor virou pra ele e falou assim, você gosta de fazer o quê? Qual o seu desejo para relaxar? Ele falou, velejar. Você tem um veleiro ou não? Então compra um. Ele voltou para cá e falou, mulher, o médico mandou eu comprar um veleirozinho. Vou ver quanto custa, se dá para comprar. Comprou um barquinho e foi lá navegar no final da tarde no lago Michigan, vendo o pôr do sol. Ele estava sozinho, começou a falar com Deus sobre as coisas da igreja, sobre o que ele fazia, visita nos lares, visita no hospital, culto da tarde, reunião de oração, reunião de aprendizado, reunião de discipulado, reunião de obreiros, reunião da vigília, reunião de oração, reunião do choro, reunião de cantar, reunião não sei o quê, programa na rádio, reunião de rua, começou a falar tudo. Quando ele limpou o coração, ele falou tudo. Aí Deus falou com ele. Falou o seguinte, eu me agrado do que você faz, só não esquece de uma coisa. Você é meu filho. Ou seja, tudo aquilo que ele estava fazendo não se torna mais importante do que aquilo que Deus já fez conosco e quem ele nos tornou. Nós somos filhos. E ele quer interagir com o filho. Como é que um pai consegue interagir com a gente? O nosso pai, se
coloca ele no lugar dessa fala. E como é que ele pode interagir com a gente sem estar correndo na internet, correndo, não sei o que, fazendo academia, correndo? Não estou dizendo que isso não pode fazer. Qual o tempo a gente tem com o nosso Pai? Quanto mais com o nosso Pai que está no céu. Ele vai falar através da palavra, ele vai falar através do louvor, ele vai falar através do que ouvimos, vemos, pensamos, mas ele quer momento para ele falar. Certo? Mas podemos primeiramente fazer como o John Piper, falar o que a gente quer falar. Muitos sofrem, pois ficam com a cabeça cheia durante a oração. Pensam em muitas coisas, em muitas situações, se distraem facilmente. O que pode nos ajudar é falarmos para Deus tudo o que queremos. Gastar uns 10 minutos de limpeza da mente, abrindo o nosso coração. Falar, se necessário, do nosso cansaço, da nossa família. E após expressarmos tudo o que sentimos ou pensamos, silenciar. Se a oração é uma conversa, conversa significa que tem quantas pessoas no mínimo? Duas. Muitas vezes a gente só fala e não deixa Deus falar. O desejo de ouvir, olha só. O desejo de ouvir, às vezes atrapalha. Muitas vezes criamos ansiedade e expectativa que nos atrapalham. A tensão não colabora para que o nosso coração encontre o coração de Deus. É importante que haja liberdade em estar com Ele, sem obrigações nem cobranças. Não cobre Deus para que Ele fale. E não se cobre uma atitude ou a necessidade de fazer alguma coisa. Esteja num momento livre com Ele, junto dEle. Ele vai falar. E o mais importante, silencie. Estamos falando de diálogo. Uma grande dificuldade da relação humana, pois não aprendemos a ouvir o outro. A agitação, o ritmo acelerado que a sociedade vive nos deixam sempre apressados, querendo tudo para agora. Assim não deixamos as pessoas falarem, antecipamos a fala do outro, queremos adivinhar o que ele vai dizer. Do mesmo jeito que agimos com as pessoas na agitação, transferimos para Deus. Após um momento de oração, de dizer tudo o que quer a Deus, é importante dar um tempo para que Ele fale. É necessário silenciar no ambiente e em nosso coração. O princípio de uma boa escuta é dar tempo para que o outro possa falar. Pois não, Max? Como o senhor mencionou lá em Marcos 19, sabe? O senhor fala que, a Bíblia fala mesmo que por aqueles motivos a concupiscência dos olhos a gente não consegue ouvir. Aí, eu lendo e procurando, estudando, isso a Bíblia não relata, mas isso se encaixa nos 7 pecados capitais, não é isso? Na gula, na luxúria. Isso. Né? Porque a gente ocupa o nosso coração com aquilo que foca a nossa mente. Não tem como a gente ouvir Deus falar se o nosso coração tem outro foco. Então a gente tem que focar naquilo que realmente é necessário para nós, ouvir a voz de Deus. É que nós, como ser humano, desprezamos, na verdade, a importância que Deus tem em nossas vidas. A gente bate cabeça, a gente toma caminhos, decisões erradas, porque a gente deixa Deus em segundo plano. Tem uma frase muito importante: quando estamos em crise, a oração devia ser o primeiro recurso e não o último. Geralmente a gente ora por último. A gente tenta com nossa força resolver tudo. Aí não deu certo, agora eu vou orar. Não, vou primeiro orar. O ser humano age assim. E aí, para a gente concluir aqui, eu quero só compartilhar com vocês o último tópico que diz assim: o que significa falar com Deus e ouvir a sua resposta de volta? Relacionamento. Intimidade e relacionamento. Vamos lá. Essa é uma questão que continua sendo debatida nos círculos religiosos e seculares, especialmente em uma era onde as pessoas são cada vez mais céticas sobre ouvir a Deus. Eu vou compartilhar com vocês aqui algumas falas do pastor Mark Batterson, da National Community Church. Em inglês aí tá top. Google! Essa igreja fica em Washington, nos Estados Unidos. E ele falou sobre o assunto falar com Deus e ouvir a sua voz numa série de vídeos chamado Pure Talk. Estou falando em mistério não. Esclarecendo de que maneira Deus se comunica com a humanidade. Mas eu quero citar apenas alguns tópicos que ele cita. Primeira coisa. Há um Deus que fala. E a verdade é que Ele fala o tempo todo. Mas eu acho, isso palavras do pastor, tá? Do Mark Batterson. Há um Deus que fala,
E a verdade é que ele fala o tempo todo, mas eu acho que Deus, na maioria das vezes, fala em um sussurro. E aí ele cita a passagem de Elias na caverna. Acontece tudo, e aí a voz de Deus mansa e suave como um sussurro para isso. Ok? Aí ele fala, eu tenho uma teoria. Deus tem uma voz interior. Ele pode fazer trovejar, mas geralmente ele fala sussurrando. O pastor observa que Deus é grande para falar com cada pessoa e deseja que cada indivíduo ouça seu coração e sua voz. Por outro lado, as maneiras pelas quais o Senhor fala podem variar, pois cada um de nós pode ouvir a Deus de maneira única. Deus falando comigo pode não ser a mesma forma que fala com você, com você e com você, e vice-versa. Deus se revelou através das Escrituras, mas Ele também fala através de desejos, sonhos, pessoas, conselhos e também através da dor. Para os cristãos que têm muitas dúvidas sobre como isso acontece, Batterson explica que aprender a ouvir a voz de Deus é como aprender uma nova língua. É um processo que exige esforço, dedicação e tempo. Leva tempo para discernir a voz que fala através do desejo, que abre e fecha as portas e que fala através dos sonhos. Se não ouvirmos tudo que o Espírito de Deus tem a dizer, provavelmente não ouviremos nada. Ainda, segundo Batterson, é essencial estar atento a tudo que Deus diz, inclusive a voz convicta, que busca corrigir o coração das pessoas e os momentos de dor. E às vezes, é em nossa dor que descobrimos um Deus que conforta e nos conduz nesses tempos difíceis. As duas últimas frases eu quero que você grave no teu coração. O que é único na Bíblia, que é a palavra de Deus, é que não é somente nós que a lemos, mas ela também nos lê. É como aquela frase compartilhada no Facebook, no Instagram. Eu li a Bíblia hoje e encontrei muitos erros. Todos eles estavam em mim. E a última frase do pastor Batterson: quando você abre a sua Bíblia, Deus abre a boca dele. Não tem forma mais explícita, mais rápida e mais verdadeira do que ouvir Deus falar através da sua palavra. Como é que a gente pode querer ouvir a voz de Deus se a gente não lê a sua palavra? Não, mas a Bíblia é um livro, foi escrito há não sei quantos mil anos atrás. Você só esqueceu que Deus não tem nem idade. Aquilo que Ele falou vale eternamente. Lembre-se que a Bíblia é o único livro que você lê e o autor está do teu lado em todo momento. A Bíblia é palavra viva, é eficaz e a forma mais direta que Deus fala. Inclusive eu poderia fazer esse comentário. Enquanto Deus está falando pela Bíblia, Ele não vai usar nenhum outro recurso para falar com você. Não vai levantar profeta, não vai ter visão, não vai ter revelação, não vai ter trovoada, não vai ter vento, não vai ter fogo, não vai ter nada. Porque a palavra dele está sendo dita. E quando Deus fala, até o universo se aquieta. Precisamos aprender isso. A palavra é a forma mais direta de Deus falar conosco. No individual, Ele pode usar todas as outras formas que nós vimos aqui. Ok? Beleza? Antes da gente orar para finalizar, há alguma pergunta? Alguma dúvida? Algum comentário a acrescentar? Alguém não entendeu alguma coisa? Fale agora ou cale-se para sempre. Hã? Está tudo muito claro? Hã? Sim. Beleza. Então só para encerrar, vou compartilhar só um negócio com vocês aqui. Quando eu tinha exatamente meus 18 anos de idade, isso faz uns 2 anos,